Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula introdutória do módulo de dinâmica. A partir desse momento agora, começaremos a estudar o movimento, pensando nas razões e nas causas pela qual ele acontece. Diferentemente de tudo aquilo que nós havíamos discutido até este momento, a partir desse ponto vai ser importante que a gente entenda o porquê que o movimento acontece. Então, a partir deste ponto em diante, nas próximas aulas, nós discutiremos alguns conceitos, como, por exemplo, força, energia, trabalho, que são elementos associados que vão causar o movimento, beleza? Então, para que a gente consiga entender as razões pela qual o movimento acontece, é necessário que a gente entenda um conceito extremamente importante dentro da dinâmica, que é essa parte da física que estuda o movimento, agora atribuindo a ele as suas causas, que é o conceito de força. A força, basicamente, é o único agente capaz de alterar o estado de uma partícula. Isto é, quando a gente está falando de força, é justamente o elemento pelo qual a gente vai agora observar as razões pela qual um movimento acontece. Além disso, é muito importante que vocês se atenham que a força é uma grandeza que nós denominamos como uma grandeza vetorial. E aí, como eu falei na aula de vetores, uma grandeza vetorial ela vai ser caracterizada justamente pela presença de um módulo, um sentido e uma direção. Como, por exemplo, essa situação na qual você tem uma pessoa segurando um balde. E aqui a gente pode entender que você tem uma força, e essa força ela vai ser caracterizada, primeiro, por um módulo ou uma intensidade, se assim preferirem. Ela tem aqui uma direção e ela também tem um sentido, beleza? De maneira qual a gente pode observar qualquer fenômeno a partir deste momento, caracterizando a sua força em módulo, direção e sentido. E é importante trazer aqui que quando a gente fala da força, ela pode ter alguns efeitos, como por exemplo, a deformação. Você pode ter uma situação na qual um jogador de futebol, ele chuta uma bola. E aí, nesse processo no qual ele chuta a bola, você vai ter agora uma deformidade neste corpo. E isso vai ocasionar aqui um movimento. E aí, quando a gente fala de deformidade, é importante também nós atrelarmos aqui uma outra coisa, que é justamente a alteração da velocidade, tá? E o terceiro ponto que eu preciso trazer a vocês é que os efeitos da força também podem estar atrelados aqui numa situação de equilíbrio, isto é, uma situação na qual a força, por exemplo, de uma ação de um fio ou ação da gravidade da Terra equilibram esse corpo. Então, os três elementos que a gente vai discutir com muita profundidade, se assim der, vai ser o conceito de deformidade, alteração de velocidade e o conceito de equilíbrio, beleza? Dito isso, um aspecto que é muito importante a ser trazido é que quando se fala de força, existe uma unidade de medida a ela. E isso vai ser caracterizado aqui por uma unidade que nós chamamos de quiloforça, quilograma-força, que é uma unidade prática, mas pouco usual, porque no Sistema Internacional de Medida nós utilizamos o Newton. Então a unidade de força é o Newton. Dito isso, vamos dar mais uma destrinchada aqui em outros conceitos. Existem alguns tipos de força que vocês verão corriqueiramente nos exercícios de dinâmica, como, por exemplo, a força-peso, que é a força que é exercida pelo centro da Terra sobre qualquer corpo. Ou, por exemplo, nós temos a força de tração, que é quando você pensa, por exemplo, em um fisiculturista, uma pessoa aí que está puxando um carro. Ou você pode ter a força normal, que é uma força perpendicular à força-peso. Ou ainda, a força de atrito, que é uma força que vai atuar em corpos e ela vai estar contrária ao movimento. E nós temos aqui o conceito mais importante que eu queria trazer para vocês, que é o conceito de força resultante. A força resultante, pessoal, nada mais é do que a somatória de todas as forças que atuam sobre um corpo. Então a gente poderia pensar na força-peso, na força normal, na força de tração, na força de atrito, o que for. E isso vai ser muito importante para a gente analisar
uma diversidade de vários exercícios nas próximas aulas, tá bom? E aí, um ponto que eu quero trazer para vocês é o conceito de equilíbrio. O equilíbrio é quando você tem uma força resultante igual a zero. E além disso, é importante trazer que existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é aquela situação na qual o corpo está em repouso, ou seja, a velocidade é igual a zero, ou o equilíbrio dinâmico, quando esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui, ó. No esquema abaixo, duas crianças puxam um brinquedo em repouso. Então você tem esse carrinho aqui e você tem um menino e uma menina, ambos puxando esse carrinho em sentidos opostos, né? Então você tem aqui a força FO, que é a força aplicada pelo menino, e a força FA, que é aplicada pela menina, que tem a mesma direção, ou seja, está na horizontal, porém os sentidos são opostos, beleza? E diante desse contexto, vem a seguinte pergunta. Determine o sentido do movimento descrito pelo brinquedo se a intensidade de... Vamos lá. A força aplicada pelo menino for maior que a força aplicada pela menina, e aqui nós entendemos o seguinte. Se a força do menino for maior do que a força aplicada pela menina, nós teremos que o brinquedo vai se movimentar para a esquerda, né, alterando seu estado de movimento. Se a força da menina for maior do que a do menino, isto é, a força do menino for menor do que a da menina, o que nós teremos é que o movimento vai se movimentar para a direita, que é para onde que a menina está, e vai alterar seu estado de movimento. Em contrapartida, nós podemos ter uma situação na qual a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força do menino e da menina é a mesma. Então, aqui nós não teremos movimento. Então, o brinquedo permanece ali em repouso, beleza? É uma forma bem prática da gente entender esses conceitos e como que a gente vai, por exemplo, utilizar os conceitos de vetores que a gente comentou em aulas anteriores, beleza? Outro exemplo, ó. Considere a seguinte situação, ó. Você tem uma força, FO, que ela tem aqui 3 newtons, e uma outra força, FA, que ela vale 4 newtons. Determine a intensidade da força resultante nos seguintes casos. Uma situação na qual tanto a força F0 quanto a força FA têm direção horizontal e sentidos opostos. Opa! Aqui vai para a esquerda, aqui vai para a direita. Ou quando ambas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então vamos lá. No primeiro contexto, o que nós faríamos? Você tem aqui as forças em sentidos opostos, então nós podemos utilizar aquela propriedade vetorial, o qual a força resultante vai ser igual ao quê? A força FA menos a força FO. Resultando que você tem aqui uma força resultante igual a 1 newton. E o segundo contexto é quando ambas as forças estão no mesmo sentido. Para tal, a força resultante nada mais é do que a somatória dessas forças. Logo, teria-se aqui que a força resultante seria igual a 7 newtons. Beleza? E é isso, pessoal. Isso é somente um pequeno aperitivo do que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!